A parte de alertas, pessoal, basicamente, quando a gente tem ali um problema na nossa operação, a gente só fica sabendo depois que aquilo ali já está uma coisa muito grande, tá? É, a gente criou aqui a parte de alertas para ajudar vocês a prever grande parte desses problemas que a gente tem, tá? Então, hoje a gente tem ali dispositivos que param de sincronizar, equipamentos que ficam fora da operação, o uso indevido do dispositivo e a gente tem a falta de visibilidade desses ativos, tá? Hoje, com essa automação que a gente tem no Cloud for Mobile, a gente consegue ali criar padrões para cada tipo de situação. Então, a gente consegue criar padrão para movimentação desses dispositivos, a gente consegue criar padrão para falhas que a gente tem, e esse padrão a gente consegue direcionar ali de uma forma mais de gestão, onde a gente tem ali o total controle da nossa operação. A gente troca a parte de reação por antecipação. Então ali eu vou me antecipar aos problemas que a gente tem no dia a dia da nossa operação. E o que, que a gente ganha com isso? Toda vez que a gente se antecipa sobre qualquer situação de operação, a gente ganha rapidez, a gente diminui o impacto ali dentro da nossa operação, a gente aumenta o controle de todos os dispositivos. Então, isso reduz o tempo de desvio ali, onde a gente tem o problema. Então, poxa, o colaborador vai ficar por menos tempo parado dentro das suas operações, isso evita que ele pare ali e não desempenhe as funções que ele tem ali do dia a dia. A gente aumenta o controle. Como que a gente aumenta o controle? A gente tem mais visibilidade do que está acontecendo em campo. Então, eu tenho ali na minha operação coisas que acontecem com recorrência. Se eu tiver essa automação ativada, ele vai me avisar: poxa, Douglas, eu tenho um problema aqui, isso está acontecendo com frequência. O colaborador está saindo de casa sem a bateria carregada, o dispositivo do colaborador tem ali 20% disponível de memória. Então, todos esses alertas a gente consegue monitorar via configuração no C4M. Então, para todo mundo aí, tem pessoas que não têm o C4M ativo, tem pessoas que têm aqui o C4M contratado com a gente. Então, para todas essas pessoas que configuraram essa automação, você vai receber o alerta dentro da ferramenta, tá? Para a tua tomada de decisão. Isso para o gestor é uma maravilha, porque quando a gente tem ali a informação, o dado que a gente possa trabalhar em cima, e é um dado real, tá? Não é uma informação onde eu, poxa, eu tô achando que isso vai acontecer. É um dado que, de fato, ali tá acontecendo a todo momento, tá? E aí, com esse monitoramento, com foco no que importa de fato na operação, a gente tem ali os módulos de alertas, né? A gente consegue monitorar conectividade, consegue monitorar segurança, a performance do aparelho e o uso, tá? É, no caso de conectividade, se o dispositivo ele está conectando, se ele tá fora de comunicação há bastante tempo, então tudo isso o alerta vai trazer para a gente, tá? De segurança, troca de eSIM. Poxa, esse é um evento que acontece bastante em empresas onde a gente tem ali disponibilizado para o colaborador um smartphone e uma linha e um chip, né? Basicamente, o cara, no meio do expediente, ele quer usar o chip para uso pessoal, isso acaba impactando na operação. Poxa, eu vou retirar aqui o chip e vou usar no meu pessoal. Vou ver ali o Instagram, vou ver ali TikTok, coisas que não vão agregar em nada no trabalho, né? Então, isso ele acaba consumindo internet de todos os colaboradores. A gente tem até alguns cases onde colaboradores que retiraram esse chip consumiram mais do que a franquia que era permitida e isso impactou em toda a operação. Então, pensa, você com a tua operação ali do dia a dia parada por 2, 3, 4, 5 horas, em decorrência de um uso indevido de um aparelho. Não só o prejuízo ali do dia a dia que você vai ter um prejuízo financeiro que a gente não consegue nem calcular. Se o cara não conseguir montar a rota de trabalho dele, se é o cara de logística, se ele não conseguir fazer a rota de trabalho dele porque ele não tem internet, se é o cara que monta ali as prateleiras do supermercado, se é o promotor. Então, essa parte de retirada do chip é uma parte bem importante, tá?
Aqui a gente fala também de performance de bateria. A performance de bateria acontece assim: é, o colaborador ali, ele tem ali uma bateria que já está basicamente ruim e ele não carrega essa bateria para o uso no dia de trabalho. Então a gente também recebe esse alerta, tá? E o último, que é o uso do dispositivo. A gente colocou um alerta para que quando o dispositivo fique há muito tempo parado no mesmo local, ele suba ali um pop-up de alertas junto com a automação. Então, basicamente, se é um cara que faz bastante rota, se ele ficar ali mais de 3, 4 horas no mesmo local, tem algum problema. Ou o dispositivo não está conectando, ou aconteceu um problema na rota dele. Então, você recebendo esse alerta, você consegue antes mesmo do cara comunicar, você consegue se planejar para resolver esse problema, tá bom? E aqui tem uma pergunta aí tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo visualizar. Eu consigo criar esse alerta na minha plataforma de retirada de chip? José Carlos, né? Consegue sim, José. No final desse webinar, pessoal, nós conseguimos. Nós vamos separar ali uma agenda e se vocês tiverem dúvidas, quiserem de fato colocar as automações na plataforma de vocês ou configurar de fato isso, a gente pode marcar uma reunião apartada e iniciar. Coloca o Vinícius e o Vinícius nos ajuda aí a seguir com essa configuração, tá bom? E aqui a gente chegou na parte onde o que de fato a gente consegue monitorar. E aqui vou pedir para o Vinícius fazer uma demonstração, mas eu vou falar aqui cada coisa que a gente consegue monitorar, tá? A gente tem a parte de conectividade, a retirada do SIM card, bateria, memória do aparelho, o deslocamento, como eu falei, e cerca eletrônica. Então, esses 6 tópicos, a gente consegue configurar automações para receber esses alertas. E aí, para quem já tem a plataforma contratada, já tem o Cloud for Mobile contratado, o Vini vai fazer uma demonstração de como, basicamente, ali a gente faz o cadastro dessas automações e onde a gente visualiza os alertas, tá bom? Mobile. Descendo aqui, a gente vai ter a parte de automações. Apareceu ali? Foi. Apareceu. Aqui na esquerda nós temos as automações. Essa parte que a gente está vendo agora é a parte de observador de eventos, tá bom? No canto superior direito, vocês vão ter a opção de incluir esse evento. E aí eu já mostro para vocês o que a gente já tem criado aqui, mas eu queria passar aqui para mostrar como que faz o cadastro, né? Então a gente dá um nome para esse evento. Então posso colocar ali, dependendo do que eu vou cadastrar, eu posso dar um nome para ele. A gente pode escolher aonde eu quero aplicar. Então, a gente tem nossos grupos de política, né? Então, algumas automações, né? Alguns observadores de eventos só faz sentido em alguns grupos específicos, né? Alguns vão fazer sentido para tudo, outros não. Então, você pode escolher em qual perfil que você quer, tá? Então, eu quero somente o pessoal da ADM, somente o pessoal de compras, somente os vendedores, por aí vai, tá? Você pode escolher em qual grupo você quer habilitar essa automação. Aqui nós temos os tipos de automação. Dependendo do tipo de automação, a gente vai ter a parte de configuração. Então, por exemplo, vou escolher aqui o cruzamento de cerca eletrônica. Então, aqui eu posso colocar se eu quero o que eu quero que seja, né? Se quando entrou na cerca eletrônica ou quando sai da cerca eletrônica, por exemplo. Vou colocar aqui com saiu. Opa, o nome aqui, cerca. E aqui a gente vai definir, né, a ação. Então, eu posso colocar, como o Douglas comentou, um simples alerta, posso colocar para bloquear o dispositivo e posso colocar para alterar o dispositivo para outro grupo. Então, por exemplo, se você tem algum dispositivo que não pode sair de uma região, por exemplo, uma fábrica, ele não pode sair de lá, você pode configurar que quando ele sair do raio da fábrica, eu quero que esse equipamento seja bloqueado. Ou eu quero que mude de grupo e mude para um grupo lá do MDM que tem uma política mais restrita. E quando ele volte, ele volte para essa configuração menos restrita. E por aí vai, tá? Ou pode ser um simples alerta. Esse alerta pode ser um alerta direto aqui na console, né, que fica marcado aqui para vocês. Ou pode ser também um alerta por e-mail. Claro, dependendo do tipo de alerta, vai encher o spam do teu e-mail, né? Mas dá para configurar, tá? Então, é uma possibilidade de configurar ali no teu e-mail, tá? Os demais, a gente consegue ir configurando, né? Por exemplo, monitoramento de deslocamento.
Eu posso dizer que, se ele ficar X tempo sem se movimentar, eu quero receber algum alerta. Então, se você tem um equipamento que deveria estar em deslocamento constante e ele não está se mexendo, é um problema. Se você tem um equipamento ao contrário, que na verdade deveria ficar o tempo todo parado, que é um totem, por exemplo, e ele se mexeu, isso também pode ser um problema. Então, você também pode colocar para os seus equipamentos de totem, por exemplo, toda vez que eles se mexerem, você receber um alerta, porque não é comum um equipamento que não deveria se mexer, se mexer. Memória interna. Então, olha, eu quero monitorar que toda vez que um equipamento chegar a 90% do armazenamento total dela, né, eu recebo um alerta, porque eu sei que um equipamento com pouca memória tende a dar problema. Então, eu quero antecipar isso. Então, toda vez que chegar a 90%, 80%, eu quero saber para eu já poder tomar alguma ação com o usuário, essa máquina, né, entender o porquê que está o que está ocupando tanta memória desse equipamento, né? Será que esse cara está tirando foto e está guardando essas fotos? O que está acontecendo, né? A gente consegue avaliar e aí tomar uma decisão baseada nisso. Monitoramento de memória RAM também é importante para a gente saber, será que os nossos aplicativos que a gente está desenvolvendo para os nossos usuários, eles estão gastando muita memória? Será que eu consigo otimizar? Se eu pegar essa informação aqui do meu parque, se eu tenho lá 100 equipamentos e tem 90 que está todo dia topando ali a memória, né? Está ocupando 100% da memória, eu posso sugerir para minha equipe de desenvolvimento, eventualmente, tentar melhorar isso, né? Tentar entender o que está fazendo no nosso aplicativo, né? Que está fazendo o meu equipamento, né, exceder a memória o tempo todo. Ou, melhor ainda, melhor não, né? Mas outra situação pode ocorrer está ocupando memória demais, eu preciso aumentar a memória, né? Eu preciso comprar um equipamento melhor para atender essa operação. Algo nesse sentido. Nível de bateria, então, a gente consegue também ver como é que está. Se chegar numa porcentagem X ali, eu posso receber essa notificação. Conectividade, então, aqui a gente define, né? Se eu quero que seja offline, offline, aí ele define, por exemplo, se o equipamento ficou offline, você pode receber uma notificação, tá? E aí, assim, você que define o que é offline, né? Se é um equipamento que está 30 minutos sem sincronismo, se é um equipamento que está 7 dias, por aí vai, tá? Essa definição também é de vocês. E o que já perguntaram aqui, acho que é o mais interessante aqui, que é o de monitoramento do SIM card, né? Então, toda vez que a MDM identificar que o SIM card do equipamento foi retirado, e colocado, inclusive, tá, dá para você fazer as duas coisas. Então, você pode receber um alerta quando retirou e quando colocou de volta. Então, você consegue saber também, conseguiria saber quanto tempo ficou sem, né? Para monitorar justamente esse possível uso indevido do SIM card em outro equipamento e por aí vai. Bom, e aí, só para exemplificar aqui é onde ficam os alertas do console. Então, a gente vai entrar aqui para a gente ver. Os alertas ficam aqui, então você consegue eles ficam sempre como não lido, né? Quando você não viu ainda, ele fica alertando aqui, avisando. Não, tem três pendentes de leitura aqui. São esses três últimos aqui que a gente recebeu. E se você clicando aqui, você dá um vistinho, você visualiza ele e a partir daí ele já para de contabilizar aqui na console. Bom, então vocês podem ver que eu tenho vários alertas que foram disparados. Então, ó, deslocamento do dispositivo, alerta de conectividade, movimentação do SIM card. Então, tudo você consegue saber fácil o que ocorreu baseado nos monitoramentos que você criou. Bom, Então, baseado em tudo que o Vinícius falou, todos esses alertas a gente consegue também manter o histórico disso, tá? A gente recebe a parte de relatórios, então a gente consegue exportar esses dados, e aí que a gente começa a fazer a mágica, né? Que é trabalhar em cima dos dados. Então, vou pegar ali todas as informações de pessoas que sempre têm esses problemas, vou pegar, por exemplo, o dispositivo que está ali com a memória já quase no topo, e vou trabalhar nesses dados. O mais importante aqui é que a gente consiga ser um pouco ali proativo, né? Não sempre na reação do problema dentro da nossa operação, tá? Isso ali, além de ganho de tempo, ganho financeiro, a gente vai trabalhar com uma operação mais fluida, né? Pensa para o colaborador todo dia que quando vai começar o trabalho. Se no início dessa jornada o cara já tem um problema ali 9 da manhã, provavelmente que o dia inteiro ele vai ficar com aquela sensação de que podia ter feito mais, ficar com aquele problema na cabeça às vezes, tá? E é isso que a gente vai tentar ajudar vocês a trabalharem, tá? A gente vai ter ali mais visibilidade, vai ter resposta rápida e vai ter menos risco, tá? Então, o objetivo disso aqui é transformar mesmo os alertas em uma fonte ali onde a gente possa consultar como se fosse o nosso guru, para saber como está a nossa operação, tá? E
esse processo aqui, a Safira vai acompanhar vocês. Eu vou abrir aqui, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, me encaminhem essas perguntas e essas dúvidas, que a gente vai trabalhar em cima disso. Se porventura alguma pessoa que esteja aqui não seja atendida por mim, pela Safira, pode encaminhar para o teu GS que eu sento aqui, como a gente está bem próximo no escritório, a gente senta, a gente conversa e tenta chegar no melhor caso para cada empresa, tá?